Olha só, está aqui comigo o Marcelo Boff, professor, vice-diretor da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. Dia do colono, dia do agricultor, enfim, quase que tudo a mesma coisa, né? Colono, agricultura, enfim. Mas nós temos aqui uma escola que é uma referência, que faz aí, tem como base a pedagogia da alternância. Muitos jovens já passaram por lá, muitos jovens ainda estão por lá, muita gente se empenhando para que essa escola continue funcionando e melhore ainda mais, tenha mais condições de acolher mais jovens. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença aqui no programa e parabéns aí já para todos os colonos e agricultores e para vocês que fazem esse trabalho brilhante com os jovens agricultores lá na escola. Certo. Bom dia, Meneguzzi. Bom dia, ouvintes da Rádio Caxias. Essa bela manhã de domingo. Sol meio tímido ainda. Então, a gente está aqui um pouquinho para falar um pouquinho da Escola Família Agrícola, né? Como que funciona a Escola Família Agrícola? Então, a gente faz uso da pedagogia da alternância. O jovem ele permanece uma semana conosco na escola e uma semana ele fica em casa colocando em prática todo esse conhecimento dessa semana. Na semana seguinte ele volta, traz as dúvidas que ficou desse aplicar em casa o conhecimento e a gente vai trocando esse conhecimento com o estudante. Eu participei de algumas vezes, eu fui ali quando tem as feiras ali, né? Não sei se na segunda, a feira pedagógica, o pessoal também comercializa os produtos, né? Isso. E aí, conversando com a gurizada, eu participei até de um evento lá de turismo rural. A gente viu os depoimentos da juventude, eram depoimentos muito legais. E quando tinha os pais juntos, né? Às vezes a gurizada dizia, eu tentei fazer isso em casa, mas meu pai não deu muita abertura. Então, tem essa relação com aquilo que vocês explicam, ensinam, e também essa coisa de implementar na família e ter a concordância dos pais, né? Uma coisa, às vezes, até um pouco difícil, né? Sim, às vezes a família, os pais são um empecilho, porque tem aquela questão, o meu pai e o meu avô fazia, eu continuo fazendo porque dá certo, mas não sei por quê. Tá, mas continua assim. Então, o que a gente às vezes trabalha com os pais? Libere um cantinho lá para o estudante. Até é uma exigência da escola, uma área para colocar em prática os experimentos. E, os jovens têm uma visão, querem fazer as coisas diferentes, tecnologicamente diferente, de um jeito diferente, é outro passo, né? Que tem que ser um trabalho muito... Sim, é que, Alberto, a gente tem toda uma formação que é inserir o jovem, que ele conheça onde ele está inserido. Tá? Desde a comunidade, a própria propriedade dele, às vezes ele não sabe quem são os lindeiros, tá? Quem são meus vizinhos, onde acaba a terra, onde ela começa. Então a gente faz todo um trabalho de conhecer, de pegar a escritura da terra, aí começa o problema. Tá? Como é que eu vou largar? O que a escola... Às vezes os pais ligam lá para nós. Por que meu filho tem que pegar a escritura? Já estão de olho, né? Eles já ficam, sabe? Desconfiados. Eu disse, gente, nós não vamos conseguir fazer nada com isso aí. Tá? Porque ele tem uma escritura em mãos, não quer dizer que ele vai pegar e vai vender a terra. Tá? Então, mas é que ele conheça o que ele tem em mãos, para ele aprender que tem futuro ali. Tá? Que ele não precisa ir embora para a cidade, que ele tem futuro ali, que ele tem uma propriedade nas mãos, como ela funciona. Que ela é rentável, ou fazê-la se tornar rentável, muitas vezes ela tá em declínio, até pela desistência, ou pelo pessoal não se qualificar, não buscar o que tem de tecnologia. Agora, a agricultura é tecnológica, a gente não é mais inchada. Sim, a tecnologia, né? De vez em quando tem alguém com a foice lá, mas tem coisas que tem que fazer ainda com a enxada, com a foice. Sim, a gente continua utilizando a enxada, continua utilizando a foice, só que a tecnologia, ela está em alta, né? E a gente tem que ser. Professor, a gente teve aqui no primeiro bloco um depoimento aqui de uma agricultora, Raiz, não sei se você conseguiu escutar, mas enfim, ela falou aqui da paixão dela na agricultura, trabalha na lida, tem 22 anos, mas assim, não deixou de ser jovem, não tem vergonha do sotaque, não tem vergonha de dizer que é agricultora, não tem vergonha de dizer que é colona, tem orgulho disso, inclusive, e preserva as raízes. Esse é um trabalho que a escola também faz, de botar autoestima para essa juventude, porque muitos talvez tenham até essa coisa, colono, agricultura, parece ser, entre aspas, uma coisa menor, coisa que não é, né? Não, até o que a gente lida, antigamente o que o pessoal falava, estuda que a caneta pesa menos que a enxada, tá? Como que se o pessoal fosse agricultor, tu não tivesse valor.
Muito pelo contrário, a gente trabalha todo o contrário da importância de produzir alimento e alimento de qualidade, né? Então a gente trabalha muito isso com eles. Então tem essa questão do sotaque, tem sim. A gente atende aproximadamente 26 municípios, de onde vem A esses escola é estudantes. regional, Ela né? é regional. Então vem os alemãozinhos, tem o italiano, então tem todo aquele sotaque do alemão, tem o sotaque do italiano, tem o do pessoal dos campos de cima da serra. E a gente não, então trabalha isso com eles, de questão do sotaque. Eu não vou corrigir o meu estudante quando ele puxar o R falando comigo. Até porque às vezes eu puxo também, durante Sim. uma aula, né? Então é motivo de riso. Nós todos puxamos de vez em A gente quando. dá aquela puxadinha, dá uma risada e continua e vai embora a aula. Não tem essa questão de eu vou te corrigir porque tu puxa um pouco o R, né? Como é que é a frase da caneta, então, que diziam pra gente? Isso é uma frase que dizia. Talvez ela não seja bem assim, mas a questão de que a caneta pesa menos que a enxada, ou a caneta não dá os calos na mão. Então tinha essa questão, né? Sim, sim, sim. Mas assim, pode ter, hoje em dia, pode ter a enxada, a foice, a tecnologia e pode ter a caneta junto, né? Sim, Como é o tá caso junto. dos estudantes, quer dizer, de repente o cara tá lá na escola, não, os caras estão com computador, estão com Sim. um notebook, enfim, Tem estão um atualizados, caderno, né? caderno de campo que tu tem que preencher, tu tem que controlar aquela tua produção, não é simplesmente fazer como uma vez, eu produzo de qualquer maneira, não, controlar o que entra, controlar o que sai. Então isso eles têm lá na escola também, toda essa parte econômica. Então fazer o Administrar, controle, administrar. a propriedade. E se relacionar. Já temos a administração e relacionamento, inclusive, com os vizinhos, saber quem são, né? As Isso. pessoas próximas, para fazer um trabalho conjunto. E a própria formação integral desse jovem que nós temos lá. Como é que é Isso essa formação integral aí, professor? Tá, então eles vêm na segunda-feira, eles chegam de manhã até às 9 horas, eles têm que estar na escola. Aí é feita a colocação em comum do plano de estudos que foi mandado para casa, que é uma pesquisa. Então aí pesquisa a propriedade ou pesquisa a comunidade. Aí entra a questão ali da escritura que eu falei. Tá? Ela, num momento vai ser pesquisada também. Aí ele traz essa pesquisa e coloca para os jovens ali. Aí vai ter tudo durante a semana aqui a formação integral, viver junto. Tá? São 100 jovens por semana. De que faixa etária? 14 aos 18, por aí. Parabéns, professor. Quantos jovens são? Nós estamos com 207 jovens. De 14 a 18 anos, né? 14, 18 Tem anos. que ser bom para comandar essa gurizada. Primeiro, segundo e terceiro ano e o estágio. Sim. Então, mas por semana a base de 100, cento e pouquinhos jovens. E eles Meninos e meninas. Meninos e meninas. Então tem o andar dos meninos e o andar das meninas. Ficam separados. E eles convivem junto, então. Limpa banheiro, faz o café da manhã, limpa refeitório, limpa quarto, arruma a cama. Então, Você tem que se virar. tem que se virar. Lava a louça. Então a gente não tem um pessoal que faça a faxina. Eles vão fazer a faxina do local onde eles estão inseridos ali. Então isso é um ensino integral, né? Ensino integral. Não é só o conteúdo, tem as relações também. Isso aí tem os arranca-rabo, às vezes, né? Tem os probleminhas, aí se reúne todo mundo e aí, o que vamos fazer agora? Tem que resolver. Como tá, não dá. Conflitos, né? É. Resolver os conflitos. Resolve os conflitos. Aí reúne a gurizada, chamada roda. Então qualquer um pode chamar essa roda, reúne todo mundo e esclarece o que está acontecendo ali e busca um Uma entendimento. alternativa. É. Isso aí. Qual é a maior dificuldade que esses jovens expõem para vocês, assim, que vocês sentem ao longo dessa experiência, professor, que vocês já têm de alguns anos da escola? Às vezes a questão é que essa dificuldade de estar no campo, a falta de incentivo, né? É um dos problemas. A família, outras vezes pode ser um problema, porque diz, estuda e sai, tá? Busca outra coisa. E tem famílias que buscam a escola porque querem que o jovem permaneça também. Então a gente tem os dois lados. Sim. Tem um lado que puxa para trás e o que quer que tu fique, que te empurra, que te auxilia, né? O que eu noto também, a questão do jovem agora é muito problema com a questão psicológica. Tá? Saúde mental. Saúde mental. Medicação, então a gente nota Depressão. jovens que vem medicado, depressão. Então cada vez mais cedo esse problema vem ocorrendo. Isso se acentuou nesse período de pandemia? E a gente notou também um acréscimo, com essa questão de não estar convivendo junto ali, um aumento também. Sim, Então, porque o isso é pessoal uma tem que coisa- ficar em casa. A escola também parou, né? Nesses 2 anos. A gente praticamente
Até a gente se orgulha disso, a escola não parou. A gente continuou com eles online, desde lá do início, tendo aulas online, e segurou até. Isso é um elogio que a gente recebe muito dos pais, que a escola fez um esforço e não parou em momento algum, ao contrário de algumas que praticamente o aluno isolou, né? Como é que essa gurizada vive com as redes sociais, hein? Lá, por exemplo, quando ficam lá na escola, porque assim, nós urbanos aqui estamos sempre mexendo no celular, olhando. Eu sou um que tem que parar com essa mania de estar sempre com o celular na mão e desligar um pouquinho. Mas é mania. Como é que vocês trabalham isso com eles? Já que são jovens e estão aí também tecnologicamente inseridos, né? É um problema, o celular é um probleminha. E é um auxílio. Tá? Então a gente tem momento de pesquisa que ele vai utilizar o celular. Ó. Então, agora é o momento, o momento de folga, ó, agora é hora de celular. Tem o campo de futebol, então eles jogam bastante, isso aí também é um ponto positivo. Mas o celular ali, eles sabem que tem um momento para usar. Tá? Se for pego, ou pegou na aula, perdeu. A gente retira o celular. Se na segunda de manhã for retirado, ele sabe que ele só vai pegar o celular na sexta na hora de ir embora. Ah, é assim, é? Sim. Então Poxa. tem essa questão aí. Fez uso correto, não tem problema. Utilizou em horário inapropriado, o celular é retirado. E essas questões de saúde mental, como é que vocês trabalham na escola? Assim, tipo, porque com 200 jovens, o professor tem essa qualidade, né, de observar só no olhar, de sentir Sim. como é que o jovem está, de saber que tem algum problema. Eles têm um espaço para também se abrirem, falarem de si, enfim, essas coisas todas. Bem lembrado. Nós somos pai, mãe, psicólogo, avô, avó, tudo numa pessoa só. Então a gente tem as chamadas tutorias. Então cada professor ele tem um grupo de estudantes com quem ele vai ficar mais próximo. Então essa tutoria é na segunda noite, a gente chama esse jovem e conversa individualmente com ele, para ver como ele está nos planos de estudo, e nesse momento ele se abre. Tá? Nesse momento Eles têm essa necessidade? eles botam para fora tudo que está acontecendo. Tá? Então, às vezes até impressiona a abertura que eles têm com a gente de contar e tudo que ocorre. Que bacana, né? Que bom que tem essa possibilidade, Sim. né? E vocês, eu sei que a escola, a Tânia Jordana entrou agora aqui no Facebook, disse que escola é essa? Nós estamos falando da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, a EFASERRA, né? Vocês têm essa característica de ser professores muito muito próximos dele, porque uma vez a gente tinha que o professor está muito distante, né? Mas é um perfil de vocês, sim, são professores mais ligados com o vocabulário deles, eles se sentem mais à vontade para contar as coisas para vocês, assim, pá, esse professor está junto comigo, é meu amigão. Sim. Existe esse vínculo de, vamos dizer assim, de amizade, porque no momento do jogo a gente tá lá junto jogando vôlei, tá jogando futebol, tá brincando, tá contando piadas, então a gente não tem como ser diferente, tá? Tu tá muito junto com esse jovem. Então tem essa ligação, sim, de afetividade, de estar junto. E essa é uma maneira também de exercitar isso em casa com os pais, porque às vezes a formação deles, os pais também são, né? Aquela coisa do gringo, assim, ser um pouco distante. Ser meio fechadão. Ser muito fechadão, não ter carinho, não ter aquela coisa do abraço, de desabafar as coisas. Então vocês também falam para os pais, pô, ouve teu filho aí sobre a escola, né, na semana. Sim, sim, até porque a gente tem a questão da visita às famílias. A gente vai visitar a família desse estudante para conhecer a realidade dele. Como é que eu vou agir com o estudante se eu não conheço a realidade dele? Então a gente vai até a família e visita. E às vezes chama a família na escola, diz, ó, é daqui até aqui, a gente está anotando, ocorrendo tal coisa, como é que nós vamos agir, o que vamos fazer. Então, a gente conversa muito com a família. Tem uma ligação direta com a família. Que bacana. Olha só, por último aqui, professor Marcelo Boff, que é o vice-diretor da EFASERRA, essa lei, eu vi que os estudantes lá da escola participaram de reunião do Conselho de Alimentação, participaram de reunião na Câmara de Vereadores, também eles estão antenados naquilo que acontece no mundo, não é uma questão só da agricultura, da família, quer dizer, nas políticas públicas da área da agricultura, e tem essa questão do Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes. Vocês, inclusive os jovens participaram de uma audiência na Câmara de Vereadores. Qual é a importância de eles participarem dessas questões sociais, dessas reuniões, inclusive, né? Isso, a gente trabalha muito isso com eles, a questão de consciência de classe. Tá? Nós somos agricultores, nós temos que batalhar pelo que é de interesse da agricultura. Tá? Então a gente trabalha muito isso, essa questão do CONSE ali, Conselho de Segurança Alimentar ali também, porque eles produzem alimento, então eles têm a saúde
da população está na mão deles. Então, como produzir esse alimento, a questão do CONSER ali também, a questão do jovem aprendiz ali que tu foi citado, a gente tem um jovem aprendiz próprio, tá? A gente é uma entidade formadora, que é o jovem aprendiz do campo, e todos esses jovens são cotizados, então todos têm bolsa de estudo, praticamente recebe para estudar, né? Sim. E essa lei quer tirar, quer diminuir o número de... A gente está com esse empecilho da lei ali que ela praticamente está para ser aprovada, então ela vai reduzir essa questão da obrigatoriedade da empresa de ter jovens cotizados. Quer dizer, são 400 mil vagas, né, a menos para jovens aprendizes, né, se essa lei for aprovada. Mas legal, professor Marcelo Boff, vice-diretor da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, deixa um recado final aí para os teus estudantes, para o pessoal da família agrícola e para o pessoal que gostaria de conhecer a escola. Isso, o pessoal que quer conhecer um pouquinho da escola, acessem as redes sociais ali, EFASerra no Instagram ou www.efaserra.com.br, é nosso site. Ali vai conhecer um pouquinho da nossa história e tem todos os contatos ali. Tem o WhatsApp, tá tudo ali no site, ali, ou no Face também da EFASerra. E ali vocês conseguem ter uma ideia do que é a nossa escola. E aos nossos jovens, eu tenho uma frase que a gente sempre tem um grito de guerra na escola. Então, educação do campo é um direito e não esmola. Então, eu deixo essa frase para eles. Educação do campo é um direito e não esmola. Boa frase. Obrigado, professor, pela presença aqui ao vivo. Um abraço ao diretor, ao Israel. Tá viajando, né? Tá viajando, tá voltando hoje. Ele deve voltar antes do jogo do Juventude. Eu sei que todo mundo é juventudista por lá e sofredor, né? Isso é uma exigência. Para estudar na escola tem que ser juventudista. É isso aí.